E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Tô trazendo aqui para vocês o Seleção Esporte TV, falando tudo sobre o jogo de volta da Copa do Brasil, Palmeiras versus Corinthians. Jogo que vai acontecer no Allianz Parque na quarta-feira às 21h30. Palmeiras perdeu o primeiro jogo de 1-0, jogo de ida, mas com um gol mal anulado do nosso Verdão, galera. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Novidades do Palmeiras agora vocês acompanham com a repórter Júlia Dotto. Oi, Rizek, boa tarde para você, nossa bancada e amigos ligados no Seleção. Amigos, o Palmeiras está treinando agora à tarde aqui na Academia de Futebol, a penúltima atividade antes do derby de amanhã, e nessa atividade já tem uma novidade. É o Kelvin, jogador de 24 anos, lateral direito, que foi anunciado ontem pelo Palmeiras. Ele estava no CSKA da Rússia. O Palmeiras concordou em pagar 5 milhões de euros fixos por 100% dos direitos econômicos desse jogador. Ele assinou contrato com o Palmeiras até 2030. O Kelvin, que é um lateral com características mais ofensivas, ele teve bons números, tanto em assistências quanto em gols, tanto na equipe russa quanto no Atlético Paranaense, clube onde ele foi revelado. Ele chega para substituir o Mike, que foi para o Santos, e também tem essas características ofensivas. O titular da posição nesse momento é o Giai, um jogador mais agressivo, mais combativo, né? Um jogador mais defensivo, e ele chega para ser esse contraponto, dar mais uma opção para o Abel. Agora, o Abel não vai ter muitas opções amanhã para a linha defensiva. Isso porque Murilo e Bruno Fux seguem como dúvidas. O Murilo está com um processo de recuperação um pouco mais avançado de uma lesão muscular na coxa. Ele já começou na última sexta-feira a transição física para o campo, e enquanto o Bruno Fux está com um processo um pouco menos acelerado, ele com um edema na coxa, ainda está intercalando entre atividades internas no núcleo de performance, de saúde e performance, e atividades externas leves no campo. Na ausência desses dois atletas, as opções são Mikael ou Benedetti para formar a dupla de zaga com Gustavo Gomes nesse jogaço clássico que o Palmeiras precisa vencer em casa por pelo menos 2 gols de diferença para poder passar direto para as quartas de final da Copa do Brasil. E vale um destaque, né? Seria um feito inédito, porque desde que o Abel chegou ao clube em competições de Copa do Brasil, nos jogos que o Palmeiras perdeu a primeira partida, não conseguiu reverter o resultado da volta. Então seria aí mais um marco importante para a história do clube, além, é claro, de eliminar o maior rival. Rizek, um abraço, um bom programa para vocês. Obrigado, Júlia. Vou rodar imagens do jogo da ida. O 1-0, a vitória corintiana. Na semana passada, o Felipe estava comigo no dia seguinte ao jogo. A gente entendeu que foi uma partida bem legal, bem disputada, emocionante, com os dois times jogando bem. E você, Sérgio Xavier Filho, qual a sua visão da vitória corintiana e o tamanho da vantagem, se é que você considera uma vantagem tão grande assim ir ao Allianz Parque com 1-0 na bagagem? Olha, se a gente pensar que esse jogo poderia ter acabado empatado, é uma vantagem gigante, né? Porque jogar no Allianz precisando do resultado, precisando do gol, é uma coisa. Jogar no Allianz não precisando de gol, 1-0 seria o suficiente, é uma baita vantagem. Agora, é uma vantagem que não é aquela vantagem que tranquilize ninguém. Que eu saiba, não tem nenhum corintiano absolutamente tranquilo, né, com esse jogo. Se tiver um corintiano tranquilo na véspera de Palmeiras e Corinthians, tem algo errado com ele. E aí a gente teve no final de semana comportamentos um pouquinho diferentes. Os dois pouparam, mas eles pouparam de jeitos diferentes, né? O Corinthians poupou já sabendo, já preparando o banco para eventualmente usar no segundo tempo, e teve que usar cedo no segundo tempo, já estava perdendo com Fortaleza aos 5 minutos de jogo, e aí entra Memphis, entra Yuri, entra Garro, entra Mateuzinho. Depois entra o Carrilho, que para mim desses aí, dos 5 foi o melhor. O Carrilho eu acho que foi quem entrou mais no jogo, foi o suficiente para empatar em 1-1. O Abel fez mais, digamos assim, né? No sentido de esvaziar mais o jogo de fim de semana para preparar o jogo. Eu achei igualzinho. Eles escalaram, o Palmeiras escalou 11 jogadores diferentes em relação ao time inicial que começou contra o Corinthians, e o Corinthians escalou 10. Só escalou o Hugo. Não, 9, o André Ramalho. O André Ramalho, perfeito. Então é 11 contra 9, muito parecido.
E no segundo tempo, atrás no placar, os dois já vieram com 4 alterações assim para mudar o jogo. Certo, mas nos jogadores do Corinthians, você tinha, por exemplo, né, você tinha o Romero, que é um cara que joga sempre, você tinha o Anguilhéry, que acho até que concorre eventualmente a ser o titular amanhã, porque jogou bem, é um cara mais alto, é um cara que... bem defensivamente, né? Bem defensivamente, talvez precise um pouquinho mais. Exatamente. O Charles é um cara que anda quase que levantando o braço para dizer, olha, eu acho que eu mereço uma vaga aí. O Charles jogou. E aí vem já no início do segundo tempo e vem o trio. Principalmente o trio, né? Não estou nem contando o Mateuzinho. E esse trio, ele é muito diferente. O Palmeiras não tem um trio desse, né? E eles entraram... Piquerez. Não, mas não é a mesma coisa. Facundo, Garro e Yuri e... Sousa, depois Vitor Roque. É diferente. Eu vou divergir do amigo nessa. Eu acho que, e justamente, acho que Corinthians e Palmeiras foram os únicos times que pouparam de forma radical, assim. 9 de um lado, 11 de outro. Não por acaso, porque eles têm um derby pela frente. É diferente de qualquer outro jogo. Mas, enfim. E você, Grafa? Eu vou até colocar as escalações iniciais que eles usaram na Neoquímica Arena e já começar a perguntar para vocês se esperam algo de muito diferente em relação ao que eles fizeram no jogo da ida, né? Corinthians foi com o Hugo, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, depois o Angileri, Ranieri, depois Charles, Carrilho, depois Breno Bidon, Martínez, Garro, Memphis e Yuri. Palmeiras foi com o Everton, Giai, Gustavo Gomes, o Bruno Fux, que se machucou. Aí entrou o Mikael jogou contra o Vitória, foi titular, Piquerez. Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Maurício, Facundo Torres, Vitor Roque, depois o Flaco, Sousa, depois o Alan. Você espera algo de muito diferente que um dos times possa apresentar para amanhã, Grafa? Difícil. Acho que o trabalho do Abel e do Dorival essa semana é ver o que foi os pontos negativos e positivos que fizeram, o que pode explorar do adversário para o jogo seguinte. Mas eu não vejo muita diferença, não. Acho que as duas equipes devem vir com as mesmas formações, assim. Acho que a diferença vai ser o campo mesmo, né? O Palmeiras vai estar jogando em casa. Acho que vai ser um jogo bem intenso, de muita tensão, de muito detalhes. Clássico muitos detalhes, mas está tudo em aberto ainda. Acho que não tem muita diferença, não. O fato de pouparem esse final de semana, na rodada passada, o Corinthians poupou mais do que o Palmeiras, né? O Palmeiras foi com um time mais titular. Titular do jogo em casa contra o Palmeiras. Rodada passada de brasileiro. Foi antes do primeiro jogo. Foi Palmeiras. O Palmeiras jogou em casa. Já vejo para você. Praticamente com o titular. Inter, não. Não vou lembrar agora, não. Grêmio. Não, o Grêmio foi nesse sábado. Foi Grêmio. Ganhou de 1 a 0. Nessa semana ele já colocou um time mais alternativo, até por conta da viagem, foi jogar em Salvador e tal, isso pesa Põe na bastante. tela os times que eles usaram nesse domingo. Como começou. Mas eu não vejo os treinadores trazendo alguma coisa, uma surpresa muito grande para esse jogo, não. Palmeiras contra o Vitória começou assim. Acho que só o Mikael tem realmente possibilidade de jogar, porque o Bruno Fux se machucou, não se sabe, de ser titular, né? E terminou assim o time contra o Vitória. Terminou assim, com as entradas do Sousa, do Vitor Roque, do Facundo. Ele terminou com 2 atacantes, né, Lade? Sim. Será E o que, Piquerez. contra o Corinthians precisando fazer gol, ele vai mudar e vai colocar 2 atacantes também? Vai começar com o Flaco e com o Vitor Roque? Ou seja, jogando em casa, né? Você acha que os times podem apresentar novidade para o jogo de amanhã? Eu acho que sim. Eu acho que o Palmeiras. Eu acho que sim. E eu também. Duvido. Eu acho que o Palmeiras... Porque o Palmeiras precisa buscar o resultado. Precisa de um fato novo para o jogo. Precisa buscar resultado. Jogando dentro de casa, a favor da torcida, o Palmeiras vai ter que pressionar. Porque o Corinthians, defensivamente, o Corinthians sabe marcar, sabe se defender. Mostrou isso no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, ao vencer o Palmeiras no Allianz Parque. Corinthians, eu acho que dos 18 jogos agora do Dorival, o Corinthians não tomou gol em 8. É bastante, viu? Você passar em branco em 8 jogos... E eu fico até surpreso com esse dado. Porque eu acho que falta muito material humano na defesa do Corinthians. Falta, mas o time está Sim. composto, né? É a única explicação. Principalmente com aquele... Com o Martínez, é um cara que marca muito bem, ajuda muito a marcar. E, sobretudo, o Ranieri. Né? Isso daí é pulmão do Corinthians. Então, eu, com a cabeça de treinador, se eu fosse treinador, eu começaria o jogo
fatalmente com Vitor Roque e Flaco. Nós temos aí jogadores que vão dar profundidade, que é o caso do Vitor Roque, e o jogador que é uma referência, que é um dos melhores no Brasil no jogo aéreo. Que se a memória não me trai, o Abel usou em situações assim esporádicas de jogo. Ele não começou ainda, pelo menos jogo grande, seguramente nenhum com esses dois. Eu também acho que é perfeitamente possível que eles joguem juntos. E o Abel seria uma surpresa. E o Abel adora surpreender em escalação. Sim, exato. Sim. E adora mexer no time a cada jogo, né? Esse é um ano em que Corinthians e Palmeiras estão se encontrando muito. Serão 7 jogos no total. Mostro para vocês como é que está a situação até aqui. Na fase de grupos do Campeonato Paulista foi empate no Allianz Parque 1-1. Nesse jogo o Estevão perdeu um pênalti. Aí na final do Campeonato Paulista, jogo da ida, o Corinthians venceu o Palmeiras no Allianz, 1-0, e graças a isso foi campeão com o empate que ele teve na volta 0-0, quando o Rafael Veiga perdeu um pênalti. Depois, Campeonato Brasileiro, em Barueri, o Palmeiras atropelou o Corinthians, terceira rodada, na rodada seguinte caiu o Ramon Dias, e aí vem os confrontos de Copa do Brasil, o da semana passada, o de amanhã e aquele que vai acontecer pela 22ª rodada. 7 derbys no ano. É o que 2025 apresenta para a rivalidade centenária de Palmeiras e Corinthians. E assim como o Palmeiras é um bom visitante para os padrões da Neoquímica Arena, o Corinthians é um bom visitante no Allianz Parque. Foram 15 jogos lá. 5 vitórias do Corinthians, 4 empates, 6 derrotas. É um número que eu acho impressionante para um visitante. E é parecido com o número que o Palmeiras tem no Allianz. É parecido, também próximo de 40% o Palmeiras tem de aproveitamento, um pouco menos. Então, é uma rivalidade que deixa até o fator casa bagunçado, porque o rival consegue aprontar para cima do outro, jogando como visitante. Isso aí falávamos a semana passada antes do jogo que poderia o Palmeiras vencer na Arena na Arena do Corinthians, na Neoquímica Arena, e o Corinthians, como já venceu já foi campeão paulista, se não me engano, 2018, né? Felipe Melo não gosta de lembrar disso, não. Pode acontecer. Foi campeão e teve a ajuda do árbitro lá, interferência externa, né? Quando a bola rolou, nós fomos campeões. Fomos campeões, ganhamos o Corinthians também nos pênaltis. Ganhamos o jogo empatamos fora de casa, 2020. Em casa estava ganhando de 1-0 até o último minuto de jogo, que o Jô sofreu o pênalti e levou para os pênaltis. Eu lembro aquele jogo como se fosse hoje, porque... De 2020. De 2020. Tinha perdido em 2018 nos pênaltis. Infelizmente eu não joguei, tinha sido expulso, né? Nunca fui mal expulso, né? Tinha sido expulso, mal expulso no primeiro jogo. Então não joguei o jogo de volta. Esse jogo, quando foi para pênalti, eu fiquei assim, cara... pandemia, não tinha torcida, Esse é o último título com o Palmeiras, não é? Foi o primeiro daquele ano. Depois eu ganhei, naquele ano mesmo, depois eu ganhei Libertadores, a Copa do Brasil, e no outro ano ganhei a Libertadores. Agora, assim, foi muito difícil, porque tinha simplesmente o Cássio. Mas nós também tínhamos o Everton, que pegou 2 pênaltis ali, foi super importante, e conseguimos vencer. Foi o último título do Luxemburgo, na verdade. Do Luxemburgo. Ele saiu, veio o brasileiro, ele saiu. É isso aí. Se tem um corintiano ou um palmeirense tranquilo... Não, nessa terça-feira ele tem que ser examinado. Tem algo de errado com esse cara. Ou com essa mulher. Esse cara não entendeu nada. Esse cara tem algo de errado. Né? Tem algo de errado. Esse cara é a Marisa Hort no filme, né? Quando o Lima Duarte fala pra ela. Né? Você não sabe o que é um Corinthians e Palmeiras? É essa frase? É a Marisa Hort, né? A gente vai para intervalo. E como é que é? Teve treta no treino do Corinthians? Félix Torres e Memphis Depay, cara, reflexo do derby, ó. Memphis Depay e Félix discutem em treino do Corinthians antes do derby. Fabinho Soldado entrou em campo para conter os ânimos. Mas isso aí, cara. Isso aí acontece todo dia, né? Só não sai na imprensa, todos os dias, só não sai na imprensa. Isso aí, para mim, é de quem quer vencer, de quem quer ganhar, e tem que acontecer mesmo. Felipe, isso aí não é aquilo que é, assim, um levando super a sério o treino e o outro de calma, isso aqui é um treino, né? Pode ser. Esse conflito. Ou os dois levando super a sério. Aí uma entrada a mais. Pô, amanhã tem um clássico, cara. Como é que vai me tirar do clássico? O que vai acontecer? Mas só isso... Fato. Aconteceu, com certeza já deram a mão pro outro e tá tudo certo. Obviamente tem que noticiar, mas isso é uma coisa que acontece nas melhores famílias. Não tem antes a gente via tudo, né, cara? Exatamente. A gente via tudo que acontecia. Agora, quando a gente descobre, a gente publica. E publica com mais raridade. Com certeza. Saudade disso, cara. Quase apanhei uma vez por poder ver treino. Lembra do Vitor, lateral direito? Lembro. Um armário, né, cara? Um armário. Os maiores campeões, né? Porque ele ganhava título em qualquer lugar que ele entrar, ele ganhava um armário, né?
Aí Eduardo Amorim era o técnico do Corinthians. E a gente assistia ao treino dentro do campo. A gente ouvia tudo que as pessoas falavam. A gente bebia o Gatorade que o jogador... Desculpa, o isotônico que os jogadores bebiam e tal. E eu tô lá em pé, eu e Paulo Guilherme, que era repórter do Estadão, eu do JT. Guri. E o Vitor ficou indignado porque o Eduardo Amorim estava colocando o André Santos, que era zagueiro, para jogar na posição dele. E ele saiu no meio do treino, abandonou o treino. Chegou perto da gente e falou assim, esse cara é um imbecil, é um filho do canal, um idiota, tá colocando um zagueiro no meu lugar, sou campeão. Esse cara é um... E desceu pro vestiário. No teu... Publicou, né? Aí, Obrigado. Aí, assim, o colega virou para mim e falou assim, você vai publicar? Eu falei, ele não pediu off? Se ele fala assim, ó, eu tô falando isso, mas não é para publicar, notícia. Aí só o JT deu. O dia seguinte... Eu entro no campo, ele tá do outro lado, ele me vê assim, cara, eu só vejo aquele armário cruzando o campo. Correndo? Correndo. Ainda bem que separaram, não aconteceu nada. Tu deixa teria disso, problemas. Teria problemas com o Vitão. Teria problemas. Mas era a vantagem que a gente tinha de poder ver treino dentro do campo, cara. Tudo que acontecia a gente publicava. Hoje, só quando a nossa reportagem consegue apurar, que foi o caso do Bruno Cassucci. Mas isso pro atleta, sabe, assim, uma vez, nós fomos jogar Libertadores, não me lembro o local, fora do Brasil, e eu tinha uma discussão com um atleta. E a discussão não foi nem por mim. O atleta estava caminhando no campo, nós tínhamos um jogo muito importante e faltou respeito com um outro atleta. Tá? E eu fui lá como capitão da equipe e repreendi esse menino que fez isso. E o que saiu na mídia, briga e quase, sabe, saiu na mão e passou longe disso. E nem foi nem comigo, eu só fui como capitão repreender o menino que faltou respeito com outro profissional. Então, assim, eu acho que foi por isso que acabaram por noticiar situações assim, não como essa, a gente não sabe o que aconteceu, mas de uma discussão normal e noticiar que já saiu quase na mão, que eu acho que os clubes começaram a acabar fechando, sabe? Porque... E existe outra coisa também, comigo aconteceu, que não é discussão. Nós fomos treinar um dia lá eu jogava no Palmeiras ainda, e um garoto no Palmeiras, o Wesley, que está hoje no Corinthians, ele me deu um drible desconcertante que eu caí para trás, cara. Caí para trás assim e fez o gol. O Wesley que está no Corinthians, não, desculpa, o do Corinthians fez no campo. Eu dei um carrinho no Fluminense, ele cortou e fez o gol. O Wesley está no Internacional. Tudo Wesley, né? Os Wesley e o Felipe Melo são uns fenômenos. E, cara, assim, saiu, assim, antes de acabar o treino, já estava na mídia. Aí eu falei, gente, isso é um absurdo. Eu treinando, saiu tomar um drible desconcertante desse na mídia. Poxa, dá uma segurada porque realmente é complicado. Né? E foi um drible, de fato, desconcertante. Dentre os vários que eu já tomei, né? Não tem jeito, né? O grafite menos, né? O grafite dava drible nos outros, né? Fazia gol, eu um pouco menos. Mas aconteceu. Também, tem isso também, que acaba incomodando um pouquinho o atleta profissional também. Mas legal, quando surgiu a notícia, todo mundo viu em tempo real, os dois ex-jogadores falaram, bom sinal. Treta em véspera de classe, tá todo mundo ligado ali, né? Bom sinal. Vamos para o intervalo e no próximo bloco a gente traz as informações e as análises de Flamengo e Galo e Fluminense e Inter, que também se enfrentam amanhã, a seleção volta já. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!